Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hartmann aqui. Sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia de vídeo de curiosidades, alguma opinião minha, equipes, entre outras coisas, como é que vocês sabem. Hoje eu vou falar que equipes que no papel era uma coisa, mas na prática foi outra. Equipes que tinha tudo para ganhar títulos, tinha tudo para vencer competições que disputasse, todas as competições que vocês imaginarem eram candidatas ao título, chance de campeão brasileiro ou Liga dos Campeões, Libertadores, etc. E eu vou falar algumas equipes aqui, até algumas repetidas, Começando pelo Real Madrid da Primeira Era Galáctica, só que, um adendo, é o Real Madrid de 2002, no caso depois da Copa, até 2006. Especificamente falando do Real Madrid de 2000, quando chegou o Ronaldo e depois o Beckham. Sim, esse time tinha os seguintes jogadores: tinha o Casillas, o Salgado, Roberto Carlos, o Zidane, o Helgueiro, o Raul, o Ronaldo, o Phil, Cambiasso, Solari, Beckham. Chegou depois o Robinho para o lugar do Phil. Então, esse time, depois da chegada do Ronaldo e principalmente o David Beckham, não deu certo. Viram a era Ronaldinho crescendo, o Beckham, que acabou escolhendo o Real Madrid devido aos títulos recentes, e deve ter se arrependido, porque o que o Barcelona do Ronaldinho ganhou nesse período deles foi inacreditável. Esse Real Madrid teve duas saídas que foram fundamentais para esse time cair: Fernando Morientes, que foi para o Mônaco e depois para o Liverpool, e Claude Makelele, francês, foi para o Chelsea. Acredito que essas saídas foram fundamentais para a caída do Real Madrid, porque o Morientes é aquele atacante que conseguia, apesar de ser banco do Ronaldo, conseguia segurar a bola e fazer bons jogos, boas partidas. E o Makelele era um volante fantástico, tanto que hoje falam que o Kanté é o Makelele melhorado. Sim, o Makelele era estilo de jogo Kanté hoje. A saída dos dois, acredito que foi fundamental para a caída do Real Madrid, para o Real Madrid não conseguir ganhar mais nada depois, tirando, lógico, o Campeonato Espanhol da temporada 2006-2007. Mas foi um time bem que decepcionou. Muita gente contava, porque você ter Beckham, Raul, Figo, Ronaldo e Roberto Carlos, Casillas, Salgado, que apesar de não ser um grande lateral direito, era um bom lateral. Ter um elenco desses, cara, inclusive o Zidane, um elenco desses era para ganhar, porque você tinha Zidane bola de ouro, Figo bola de ouro, Ronaldo bola de ouro, Raul chegou entre os 10, Beckham chegou entre os 3, Roberto Carlos chegou entre os 3. Cara, era para ganhar e não ganhou. Foi bem decepcionante esse time do Real Madrid, que a gente esperava muito desse Real Madrid, muito mesmo. Outra equipe decepcionante foi o Flamengo de 2000. O Flamengo de 2000 que conseguiu um aporte financeiro para trazer alguns jogadores por empréstimo, muitos empréstimos, e essa crise perdurou essa crise até 2013, quando entrou o Bandeira de Melo, Eduardo Bandeira de Melo. Apesar de ter tido o título brasileiro em 2009 com o Brasil 2013, o Flamengo estava num caos financeiro. Entre os jogadores que estavam no Flamengo de 2013 era Vampeta, no caso Flamengo de 2000, Vampeta, Edilson, Pet, Alex, Denilson, Adriano, Juan, Gamarra, Tuta, Clem, Júlio César, Tisson, Beto Cachaça, etc. Esse time, tanto que tem a famosa frase do Vampeta, ele finge que me paga e eu finjo que jogo. Esse time era muito bagunçado, não conseguiu os resultados que queria. A Copa João Avelange de 2000, inclusive, ficou com o Vasco. O Flamengo era uma das equipes candidatas ao título. O Zagallo treinou, não conseguiu fazer o jogo, foi uma grande decepção. Muita gente esperava desse Flamengo, esperava que o Flamengo fosse ganhar tudo com esse time, mas não ganhou, foi uma decepção enorme. Outra equipe, São Paulo de 2002. São Paulo de 2002 que conseguiu alguns vices, eliminado muito precocemente do Brasileiro, tanto que essa é a razão principal para o Brasileiro de 2003 ser em pontos corridos. Sim, por quê? Muita gente acredita que se o Brasileiro de 2002 fosse pontos corridos, o São Paulo ia ser campeão disparado daquele Brasileiro, porque dentre os jogadores tinha Rogério Ceni, Gustavo Neri, Jorginho Paulista, Maldonado, Ricardinho, que havia saído do Corinthians e veio para o São Paulo.
Júlio Batista, Kaká, Leandro Amaral, Luiz Fabiano, Reinaldo e Dil, que é um dos melhores atacantes da história do Goiás. Uma pena que não deu certo. E por quê? Foi o brasileiro. São Paulo arregaçou na primeira fase, conseguiu uma série de vitórias que só está atrás do Guarani na história do Campeonato Brasileiro. E não lembro ao todo quantas vitórias foram, mas foi ao todo mais de 18 vitórias seguidas. E isso, cara, é muito impressionante, porque o São Paulo chegou à segunda fase como favorito contra o Santos. O Santos que tinha trazido o Leão para ser o técnico, tinha Diego, Robinho, Elano, os meninos da Vila lá. E ganhou de São Paulo. A CBF viu aquilo e, para não cometer o mesmo erro, fazendo mata-mata, que no caso é um calendário triênio, 2002, 2003, 2004, mata-mata, decidiram mudar para pontos corridos para não cometer o mesmo erro. Que muita gente dava certeza que o São Paulo ia ser campeão. E como não ganhou, eu acredito, como eu disse, por essa razão o São Paulo não ter ganho brasileiro, decidiram mudar pontos corridos para ser mais justo para as equipes serem campeões. Isso foi, muita equipe foi contra, mas não tiveram o que fazer. E aqui a última equipe, que eu vou falar vários times, é o time do Tigres do México. O Tigres, para quem não sabe, é uma equipe não muito tradicional lá no México, representa a CONCACAF, mas esse time teve um impressionante resultado de 2015 a 2019. Um vice de Libertadores e 3 vices de Conca Champions, que seria basicamente a Liga dos Campeões, a Libertadores aqui da América do Sul e a Liga dos Campeões na Europa. Essa equipe tem o seu treinador desde 2010. Esse ano ele está no seu 11º ano, que é o Tuca Ferretti, chamado de Ricardo Ferretti, apelido, claro, Tuca. E teve diversas equipes boas, o Tigres, e graças a Deus em 2020 conseguiram ganhar uma Conca Champions depois de muitas tentativas, depois de 3 vices e 1 vice de Libertadores. Peguei especificamente o time de 2015, porque tinha vencido o River Plate na fase de grupos, passado meteoricamente como melhor equipe da fase de grupos. A equipe tinha Guzmán, seleção argentina, Jiménez, que defende a seleção mexicana, Juninho, um dos maiores ídolos da história do clube, Rivas e Torres Nilo, Arévalo Rios, seleção uruguaia, Pizarro, já foi seleção argentina, Dan, jogador mexicano, Aquino, mexicano também, Rafael Sobis já defendeu a seleção brasileira e Gignac, seleção francesa, Copa de 2010. Esse time foi vice da Libertadores, entre outros torneios, chegou longe na Conca Champions, mas não ganhou. E os outros times do Tigres tinham basicamente quase a mesma base do time do Tigres. Tinha o Guzmán no gol, o Rodrigues, o Moça, o Juninho, o Nilo era basicamente quase a mesma base. Acrescentaram alguns jogadores, Rafael Carioca, por exemplo, o Dueñas, o Aquino, que já faziam parte do time. O Vargas chegou, o Valência e o Gignac. Mas um time que eu queria falar é o time de 2019, que o time era muito impressionante, tinha jogadores que haviam disputado Copa, alguns jogadores, tipo o Guzmán disputou Copa pela Argentina, o Quiñones defendeu a seleção mexicana, mas não disputou Copa, tinha o Ajala, o Messa, o Rodrigues, o Nilo, Rafael Carioca, Pizarro, Quiñones, Vargas, Aquino e Gignac. Era uma grande equipe, grandes equipes que não conseguiram ganhar, e a temporada de 2020 foi histórica, que inclusive chegaram à final do Mundial de Clubes, enfrentaram o Bayern, dificultaram o Bayern, e tem que dar esse aval ao Tigres, que finalmente, depois de tantos esses, conseguiram ganhar grandes títulos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like para receber as notificações, receber os vídeos. Comentem equipes que vocês acham que iam acabar vencendo o torneio e não acabaram ganhando porcaria nenhuma. Tinham grandes equipes, o que eu posso dar como exemplo é o Barcelona temporada 9 e 10, que tinha tudo para ganhar, a Champions não ganhou, tinha Xavi e Iniesta no auge, tinha Ibrahimovic, tinha Messi, tinha Daniel Alves, tinha Valdés, que apesar de não ser titular da seleção espanhola, era um dos grandes goleiros da equipe. Também me sigam nas redes sociais, @Rafa Hatman no Twitter, Rafael Hatman no Instagram. Sigam o pessoal da Rádio Cepan também, @Rádio Cepan no Twitter, no Instagram e Rádio Cepan no Facebook. Acompanhem hoje o programa Fair Play às 21 horas no YouTube da Rádio Cepan. Compartilhem o vídeo em grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Compartilhem também em Instagram e Twitter. Até mais, pessoal. Bom final de semana. Fiquem com Deus.